Hoje nós vamos tratar o conceito de ligação iônica. E é importante a gente prestar bem atenção porque alguns mitos, alguns conceitos que a gente traz lá do ensino médio, eles precisam ser reformulados, eles precisam ser aprofundados. Por exemplo, a gente entende em ligação iônica como uma transferência de elétrons. Por exemplo, o NaCl. O sódio transfere um elétron para o cloro e aí nós temos o íon sódio e o cloreto que se ligam para formar a ligação iônica. Não é bem assim. Um outro conceito errado que nós temos é que a gente pensa, por exemplo, no NaCl como uma molécula NaCl, como se fosse um sódio para um cloro. E também é um conceito errado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa transferência total de elétrons, ela não acontece bem assim, não. Existem algumas coisas aí que nós precisamos discutir. Outro fator é que a gente não tem moléculas de ligação iônica, nós temos cristais. Todos os compostos iônicos, eles são sólidos a temperatura ambiente e formam estruturas cristalinas. Estruturas cristalinas são estruturas organizadas. Por exemplo, quando você compra o sal grosso, você vê aqueles quadradinhos, aqueles cubinhos de sal. Aquilo ali é a estrutura cristalina do NaCl. Ele se organiza em cristais. E qualquer composto iônico que você, por exemplo, fizer uma solução saturada e deixar ele cristalizar, você vai ver cristalzinhos em formato hexagonal, formato cúbico, como é o caso do NaCl, e outros formatos. Mas eles, no estado sólido, que é o estado que a gente encontra os compostos iônicos na natureza, eles formam estruturas cristalinas organizadas. Ou seja, não é um átomo de sódio para um átomo de cloro, são vários átomos de sódio para vários átomos de cloro. É uma rede cristalina muito grande e é isso que confere estabilidade para os compostos iônicos. Então, quando a gente pensa em ligação química, vem à nossa mente os 3 tipos de ligação química que nós temos. Nós temos, então, a ligação covalente, ligação iônica e ligação metálica. E, por exemplo, se a gente pensa no NaCl, a gente não pode pensar que ele seja 100% iônico, porque essa transferência de elétrons ela não ocorre de maneira total. Vou explicar por quê. Nós temos aqui um átomo de sódio, por exemplo, que transferiu o seu elétron para o átomo de cloro. Então, representando aqui como as cargas pontuais deles. O que acontece é que se o átomo de sódio transfere o elétron, ele se torna uma carga positiva. E carga positiva atrai carga negativa. Então, de certo modo, essa carga positiva do cloro, ela faz um movimento de deslocalização da nuvem eletrônica. Essa carga positiva do sódio faz um deslocamento da nuvem eletrônica do cloro. E aí o que eu começo a perceber é o seguinte, eu começo a perceber que tem uma densidade eletrônica entre os 2 átomos. E essa densidade eletrônica, que ocorre devido a essa polarização, esse efeito de polarização, é característico de ligação covalente. Porque na ligação covalente a gente entende, por exemplo, que o hidrogênio compartilha o elétron com outro hidrogênio, formando a molécula de H2. Então, o que é característico na ligação covalente é justamente essa densidade eletrônica entre os 2 átomos. E, por exemplo, mesmo na ligação covalente, a gente tem algum caráter iônico. Não nesse caso, que os 2 átomos têm eletronegatividade igual, porque nós temos uma molécula aqui homonuclear. Mas se a gente pensa, por exemplo, na molécula de água, o que a gente tem é uma molécula polar, que ela tem dipolo. Por quê? Porque o oxigênio é mais eletronegativo, atrai a nuvem eletrônica do hidrogênio, e aí a gente tem a formação de um dipolo negativo no oxigênio e dipolos positivos nos hidrogênios. Ou seja, nós temos aí um caráter eletrostático, uma polarização de uma ligação de um composto que forma ligação covalente. Então, por exemplo, eu até poderia classificar o H2 aqui como 100% covalente. H2, O2, N2, porque existe uma transferência igualitária de elétrons. Mas, por exemplo, se eu fosse colocar água, eu teria que colocar ela aqui
intermediária entre a ligação iônica e a ligação covalente. Da mesma forma, se eu for colocar o NaCl, eu também tenho que colocá-lo numa posição intermediária, porque ele também tem um quê de ligação covalente, de compartilhamento de elétrons, devido a esse efeito de polarização. Então, o primeiro mito que eu gostaria de desconstruir é que a ligação iônica, ela não é uma transferência total de elétrons. E se eu fosse ter um composto químico mais próximo de uma ligação iônica, de uma transferência total de elétrons, seria o fluoreto de frâncio. Por quê? Porque aqui eu tenho um átomo mais eletronegativo da tabela periódica, que é o flúor, com um átomo que tem a maior tendência de doar elétrons, que é o frâncio. Então, essa ligação aqui, ela tem mais ou menos cerca de 95% de caráter iônico. Então, a polarização dela é menor. Mas, em compensação, o NaCl, ele tem cerca de 70%. É interessante notar, por exemplo, que cada composto ele vai ter uma estrutura cristalina particular. E essa estrutura vai ter relação direta com o tamanho do átomo, então com o tamanho do íon formado. Por exemplo, o sódio é um íon mais pequenininho. Então, o sódio consegue acomodar ao redor dele mais ou menos 6 átomos de cloro. Da mesma forma, cada cloro acomoda 6 átomos de sódio. Por isso que a gente tem um sódio para um cloro. A estrutura é NaCl. Seria mais adequado, talvez, se a gente representasse NaClN, porque assim, NaNClN, porque são milhares de átomos que se organizam. Mas isso aqui é desnecessário, a gente não representa dessa forma. Só que o interessante aqui, por exemplo, a gente tem, para cada átomo de sódio, ele coordenado diretamente ligado a 6 átomos de cloro. Então a gente diz que o número de coordenação é igual a 6. E aqui ele tem uma coordenação octaédrica. A gente não precisa entrar nesses detalhes não. Mas eu gostaria de mostrar que essa coordenação, o número de átomos ao redor, vai depender do tamanho. Por exemplo, aqui nós já temos o cloreto de césio. E o cloreto de césio já tem uma coordenação cúbica. Então, cada átomo de césio está diretamente aí coordenado a 8 átomos de cloro. Então, nós temos nesse caso que o número de coordenação é 8. Esses fatores aqui eu não vou aprofundar, não vou cobrar isso de vocês, mas é só para a gente entender que a estrutura cristalina, ela se forma por essa organização de átomos. E o que é interessante é o seguinte, se eu pudesse expandir essa estrutura aqui um pouquinho, vocês conseguiriam. O que nós veríamos seria essa organização cúbica que vai se repetir milhares de vezes. E se a gente for interpretar da maneira certa, então nós temos 4 cubos aqui atrás. Teríamos mais 4 cubos aqui na frente. E se vocês analisarem bem, nós vamos ver que cada átomo de césio está coordenado aí diretamente a 8 átomos de cloro. E da mesma forma, cada átomo de cloro estaria coordenado a 8 átomos de césio. Por exemplo, se a gente observa esse átomo de cloro aqui, ele está diretamente coordenado a 1, 2, 3, 4 átomos de césio. Como teria mais 4 cubos na frente, estaria coordenado a 8 átomos de... Então, esse cloro estaria também coordenado a 8 átomos de césio. Ou seja, nós temos aí a proporção 1 para 1 também. Então, essa estrutura cristalina se organiza e se repete várias vezes. Outra coisa interessante é que nas estruturas cristalinas, elas são organizadas de modo a gente maximizar as forças atrativas e minimizar as forças repulsivas. Então, na estrutura cristalina, nós temos essa organização. Aqui no átomo na estrutura do NaCl, nós temos essa mesma expansão que a gente fez para cá, poderia ser feita para cá. Então, a estrutura cristalina se organiza de tal modo a maximizar as forças atrativas e minimizar as forças repulsivas. Essa organização, por exemplo, quando eu parto do átomo de césio metálico e reajo ele, por exemplo, com gás cloro,
o que eu tenho é um estado de energia menor, um estado de energia mais baixo. E esse estado de energia mais baixo, quando eu formo o cloreto de césio, se deve a essa organização. A gente fala que essa organização de maximizar as forças atrativas e minimizar as forças repulsivas é uma energia de rede. O que é essa energia de rede? É uma energia que é liberada quando ocorre essa organização estrutural. Ou seja, toda vez que a gente vai para um estado de menor energia, nós estamos ganhando estabilidade. Então, daqui a pouco eu vou discutir mais com vocês o que seria essa energia de rede, como que a gente calcula essa energia de rede. É importante agora a gente entender que os dois mitos foram quebrados, né? A gente não tem uma transferência total de elétrons, então a gente tem que entender isso. Existe uma transferência? Existe. Mas existe uma polarização desse átomo, desse elétron que foi doado. E também não existe a molécula cloreto de césio, um césio para um cloro, ou um sódio para um cloro. Existe a estrutura cristalina. Então, os compostos iônicos, eles são todos sólidos a temperatura ambiente e formam estruturas cristalinas.